Vamos falar um pouco sobre Páscoa. Vamos falar sobre a transição da velha para a nova aliança. Eu aprendi nas aulas de português com uma professora chamada Sara que comunicação tem vários elementos. O emissor, o receptor, o veículo e a mensagem propriamente dita. No meio de tudo isso é possível que um impostor se faça presente. Seu nome é ruído. O ruído pode entrar em qualquer um ou em todos estes elementos ao mesmo tempo. Então, para evitar os famosos mal-entendidos, nada mais desejável do que perguntar para o emissor o que ele realmente quer dizer. E nem sempre isto vai resolver o problema, como a maioria de nós já sabe por experiências, às vezes bem desagradáveis. Quando pensamos no significado da Páscoa, e acredite, não vale a pena perder tempo debatendo sobre coelho ou chocolate, porque a Bíblia não fala nada sobre eles e nós vamos nos restringir à nossa fonte de ensino, a nossa única regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Eu acredito que a última Páscoa legitimamente celebrada ocorreu em Jerusalém, quando o Cordeiro de Deus foi morto pelos pecados do mundo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, documentando o que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele aprendeu do próprio Cordeiro de Deus. E isto não pode ser desprezado. Mas, além do relato que Paulo faz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o que Jesus fez ao estabelecer a primeira ceia em substituição à última Páscoa? Eu quero adiantar a você que o meu entendimento a este respeito é que a Páscoa celebrada com a instituição da ceia foi um ato de obediência do Senhor Jesus a todo o propósito de Deus, numa obra que ele realizava com prazer e satisfação em favor de pecadores que o Pai lhe deu, para que nenhum deles, nenhum mesmo, se perdesse. Portanto, nós vamos entender a mensagem de Lucas 22, 7 a 20 como um ato de obediência voluntária de Cristo em nosso favor. Como Jesus via a sua experiência em relação àquela Páscoa? Em primeiro lugar, eu acredito que Jesus foi obediente. Esta é a primeira coisa que eu julgo necessário chamar a atenção sobre o que Jesus pensava a respeito daquele momento. Era para ele um momento necessário, embora em um dia diferente do que era comumente usado pelos judeus. Jesus celebrou a Páscoa numa quinta-feira, e não na sexta. O texto de Lucas 22, 7 a 13 diz que chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Lucas traz um detalhe que os outros evangelistas não mencionam. Jesus afirma que importava celebrar a Páscoa. O verbo é dei. A palavra aqui traduzida por importava traz o significado de uma necessidade imperativa, dada a natureza de um determinado caso. Dizendo de outra maneira, celebrar a Páscoa era um imperativo divino, um rito estabelecido pelo conselho e decreto de Deus para os judeus. E Jesus, óbvio, era um judeu, um tipo especial, um tipo único, mas um judeu, o único capaz de cumprir toda a lei. Celebrar a Páscoa não era um fim em si mesmo, mas era algo requerido para chegar a um determinado fim. Outro detalhe é que o cordeiro deveria ser imolado. Isto está claro na palavra comemorar, tio, que significa literalmente imolar ou sacrificar o cordeiro. Naquela Páscoa, um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito foi morto para que Jesus cumprisse tudo o que estava prescrito. Na mesa de Jesus havia cordeiro e não coelho. Havia um molho de ervas amargas e não chocolate. Havia vinho e havia pão. Foi somente depois de terem comido da carne do cordeiro com o molho de ervas amargas que Jesus considerou que aquela exigência estava devidamente cumprida. Havia chegado o momento da sombra, Páscoa dos judeus, dá lugar ao tipo, a ceia do Senhor. O que era celebrado com expectativa seria cumprido,
o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus. E uma nova celebração tomaria o seu lugar como proclamação de uma fé em uma promessa que fora cumprida e uma nova esperança inaugurada. Reflita sobre isto. A celebração da última Páscoa e da primeira ceia foram atos de obediência por parte de Cristo aos propósitos do Pai. E os que creem em Jesus devem ter a mesma atitude de obediência, que neste caso é a celebração e a participação na ceia do Senhor. Por quê? Eles reconhecem que Jesus não fez nada sem propósito. E assim como a Páscoa foi durante séculos a celebração da milagrosa libertação efetuada por Deus, tirando os hebreus do Egito, o Senhor Jesus instituiu a ceia para que fosse um meio de graça para fortalecimento da nossa fé naquele que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Um segundo aspecto a respeito de Lucas 22 é que Jesus foi voluntário. Esta é a segunda observação que eu desejo mencionar. A celebração daquela Páscoa era algo que o Senhor Jesus sempre havia desejado. Na verdade, era o anticlímax da sua missão. Lucas 22, 14 a 16 traz o seguinte relato. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. É verdade que a Bíblia diz para não andarmos ansiosos de coisa alguma, e não devemos andar ansiosos mesmo. Mas Jesus diz que ele desejou ansiosamente celebrar aquela Páscoa. Uma análise mais superficial pode levar o leitor a acreditar que a Bíblia e o próprio Jesus incorrem em contradição. Mas a verdade é que não há nenhuma contradição entre o que Jesus ensinou, que nós devemos sentir, e o que ele próprio sentia. Quando Jesus diz para não andarmos ansiosos, a palavra que Lucas registra não é a mesma de 22:15. Aqui ele usa merimnao, tem o sentido de preocupação, de ocupar a mente e o coração primordialmente tentando reverter uma situação prejudicial, e isto sem buscar auxílio em Deus. Ele está falando do esforço humano de resolver o que deve ser entregue confiantemente nas mãos de Deus. E isto está de acordo com o que Paulo diz aos Filipenses em Filipenses 4, verso 6. Já a palavra ansiedade, usada por Lucas aqui no capítulo 22, é epitimia. Embora ela seja frequentemente usada com o sentido de um desejo ardente pelo que é proibido, ela é usada aqui para expressar um desejo muito forte, um anelo de alma, e é o contexto que vai qualificar se esse desejo é bom ou se é ruim. E a Escritura mostra que o desejo da alma de Jesus era realizar a vontade do Pai, realizar o seu propósito redentivo que passava inevitavelmente pela sua paixão. Como podemos provar isso? Porque antes de epitimia, Jesus usa outra palavra, etoimazo, que significa fazer todos os preparativos necessários, como os reis orientais costumavam fazer, enviando mensageiros para que os vassalos consertassem, de novo a palavra é etoimazo, consertassem as estradas para que eles transitassem sem maiores problemas. Reflita comigo. Jesus não estava ansioso, com o coração tomado de medo ou preocupação, mas sim desejoso de completar a sua missão e salvar aqueles que o Pai lhe deu como o fruto do penoso trabalho de sua alma, e isto lhe traria satisfação. Apesar de orar angustiado no Getsêmani, Jesus sabia que o resultado seria de profunda e de eterna alegria, não apenas para ele, mas para nós também. Assim, tomar parte na celebração da ceia do Senhor é celebrar a vitória do Cordeiro, para a qual a antiga Páscoa apontava e para a qual a nova Páscoa, a ceia do Senhor, nos faz olhar com alegria e com gratidão. O próximo aspecto deste ato de Jesus é que ele foi altruísta. Esta é a terceira constatação necessária. A sua obra tinha um propósito: beneficiar pecadores que nada mereciam. Tudo quanto foi feito por Jesus tem um alvo determinado. E este alvo é manifesto pela repetição do pronome na segunda pessoa do plural, vós. Em Lucas 22, 17 a 20, a Bíblia diz o seguinte: E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós.
Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A primeira menção dos beneficiários da obra de Cristo são os seus discípulos. Somente aqueles que estavam totalmente comprometidos com o Senhor Jesus e que deixaram tudo por ele foram chamados para aquele momento. No verso 17, a ordem é para que os discípulos repartam o cálice entre eles, passando uns para os outros. Não há repetição ou desarmonia quando o texto de Lucas menciona mais de um cálice, porque na Páscoa judaica eles costumavam tomar até 4 taças de vinho, cada uma com algo aproximadamente de 90 a 100 mililitros. No verso 19, o Senhor Jesus lhes dá um pão, agora sem que eles tenham a obrigação de reparti-lo. É Ele quem faz. Ele é o agente e os discípulos são o alvo do derramar de sua graça. Ele o faz como um favor do qual eles são os beneficiários. Aqui os discípulos não são agentes, eles são os receptáculos do que o pão representa. O corpo de Cristo que seria ferido e moído em seu favor, como diz Isaías 53:4. É o anúncio do pagamento de uma dívida. É o anúncio do cancelamento de uma punição. E para o pecador, seria simplesmente insuportável. E este padrão vai se repetir no verso 20. Quando os discípulos recebem um novo cálice, e finalmente é mencionado que na morte de Cristo dá-se o estabelecimento de uma nova aliança, sem a necessidade de repetição de sacrifício de animais, porque esta aliança era não apenas recente, quanto à forma, mas também de um tipo sem precedente quanto à substância. A palavra nova aí é kainos, que significa de uma nova substância. Era o mistério da graça de Deus sendo finalmente revelado em um novo pacto. Era a graça de Deus estabelecendo um novo pacto com seus efeitos benéficos sendo plenamente derramados sobre aqueles a quem Ele escolheu para si mesmo, desde a fundação do mundo. Reflita comigo. Tanto a Páscoa quanto a ceia mostram um Deus gracioso que age em favor daqueles a quem Ele escolheu amar. Se olharmos para a Páscoa dos judeus, podemos inadvertidamente ser tentados a torcer pelos pobres judeus oprimidos contra os egípcios malvadões. Mas na nova aliança, nós somos claramente confrontados com a nossa própria indignidade. O justo dá a sua vida pelos injustos, numa aliança na qual requer fé e obediência. Disto tudo nós podemos concluir, de fato, o medo do desconhecido causa ansiedade. E, infelizmente, isto é comum e até irresistível. Nós nada sabemos quanto ao que vai nos acontecer no restante desse dia, ou até mesmo amanhã. E às vezes as perspectivas são sombrias, são desanimadoras, até porque cada dia tem os seus próprios males. Mas nós precisamos compreender que Jesus já dispôs todas as coisas para que aqueles aos quais o Pai amou sejam alcançados por todas as bênçãos a Ele destinadas. Todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, cooperarão para que o propósito de Deus seja realizado. E este propósito não é outro senão a salvação dos eleitos e a glória do nome do Senhor sendo cantada em toda a terra. Jesus não temia o amanhã porque este não lhe era desconhecido, apesar do cálice angustiante que ele teria que experimentar. Jesus queria que o amanhã chegasse logo porque sabia a recompensa de sua obra. Ele ansiava por aquele momento como um noivo anseia pelo encontro com a sua amada na noite de núpcias. E aos que creem nele, ele apresenta a garantia da vitória sobre a morte e o gozo eternos. Por que então devemos temer quanto ao nosso destino eterno, ainda que haja sofrimento no tempo presente? A ansiedade de Jesus era para agir em nosso benefício, estar conosco. Devemos ansiar pelas mesmas coisas. Sabemos que a coroa está reservada, sabemos que os lugares celestiais estão preparados, então nós não precisamos temer. Basta-nos sermos fiéis, e fiéis até a morte, e fiéis até diante da morte para recebermos a coroa da vida. Esta é a mensagem da nova Páscoa. Esta é a mensagem da nova aliança.
Foi esta mensagem que o apóstolo Paulo aprendeu de Jesus e ensinou aos crentes em Coríntios, como uma mensagem alicerçada no que Cristo fez, na qual celebramos a nossa fé, certos da presença abençoadora de Cristo no tempo presente e ansiosos. Aí sim, justamente ansiosos pela volta gloriosa do nosso Redentor. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem.